Qual é o impacto da ideologia na política internacional? O governo Bolsonaro substituiu seu chanceler após grande pressão política. Ernesto Araújo foi acusado de supostamente comprometer relações com países produtores de imunizantes. Ele também recebeu críticas pelo alinhamento ideológico com o governo do ex-presidente americano Donald Trump, especialmente após o democrata Joe Biden chegar ao poder. Mas qual é o impacto real da ideologia de um governo nas relações internacionais? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que tem duas coisas: política de Estado e política de governo. Política de Estado é algo muito maior, muito mais duradouro, horizonte de longo prazo, permeia todos os interesses de uma sociedade, é uma construção de anos. Política de governo tem muito a ver com a forma que determinado governo trabalha. Por isso que a política de governo ela sempre está abaixo da política de Estado. Um exemplo muito clássico disso daí foi agora no caso do México, com os Estados Unidos. Você tinha políticas de governo totalmente opostas, do lado o Trump, do outro lado o Obrador, um republicano, o outro com característica socialista, pensamentos totalmente diferentes, o Trump querendo construir o muro, evitar a entrada de mexicano lá, e nunca foi passado nunca foi tão forte o comércio entre os Estados Unidos e o México. Nunca cresceu tanto, nunca o México colocou tantas empresas em funcionamento. Por quê? Porque a política de Estado americana, ela ditou que era hora de trazer os trabalhos para casa, era hora de iniciar uma competição global com a China, era hora de trazer de volta para cá. Então, graças a essa política de Estado, foi revisto o NAFTA, foi revisto o acordo comercial e tarifário com a China, né? E você transportando essa realidade lá para o Brasil, aqui para o Brasil, é a mesma coisa. Você tinha um alinhamento muito grande entre o Trump, que era republicano, e o Bolsonaro, que é direita, extrema direita aqui no Brasil. Independente disso, a política de Estado americana era a mesma. O Brasil não significa algo imenso para os Estados Unidos, um mega interesse. Não é, os Estados Unidos têm outros interesses globais, outras coisas. Então, mesma coisa, da mesma forma que sai o republicano e entra um outro democrata que não vai ter menos alinhamento com o Brasil, isso é política de governo. Então, tu vai ter mais discurso inflamado, fazendo um posicionamento X, que se queimar a Amazônia eu vou boicotar, né? Como se na Califórnia não pegasse fogo lá todo ano, né? Então, esse discurso inflamado nem sempre se concretiza em ações, né? Então, vamos lá, ele vai dar como exemplo, ele fala, se o Brasil não cuidar da Amazônia, eu vou fazer um embargo no Brasil. Isso pode ser uma ideia dele, né? Um sonho de uma noite de verão, mas o fato é, se você tiver um número de investidores americanos gigante botando dinheiro no Brasil, você não consegue fazer um embargo no Brasil, né? Se você tiver uma agenda americana indo na direção de Estado e sinalizando claramente que você vai aumentar os interesses, você não vai fazer isso, né? Similar ao que aconteceu agora na União Europeia querendo embargar a Turquia e não embargou por causa dos interesses econômicos, uma série de dinheiro de banco europeu lá dentro da Turquia, né? Se você embargar, tu vai ter. Então é a mesma coisa. Entre países não existe amizade. Você pode ter amizade entre presidentes, entre pessoas. Entre países você tem interesses em comum que perduram durante determinado período de tempo.